Minha gente, vamos lá dar continuidade ao assunto de ontem. Lembra que a gente estava falando sobre o surgimento da cidade de Vitória de Santo Antão? Ah, lembra que eu deixei uma pesquisa, um desafio aqui para vocês fazerem? Quem aqui lembra? Vamos lá relembrar o que é. Eu perguntei o que é uma colônia. E aí, vocês responderam? Colônia é quando ele fala do termo colônia, minha gente, lembra quando eu falei sobre Brasil e Cabo Verde? Que foi de onde Diogo de Braga veio para cá, para o Brasil? Diogo de Braga, ele veio para colonizar também, né, tomar conta do Brasil também. Foi um dos colonizadores que se sobrepôs, se destacou. Então, nós brasileiros, Brasil, éramos dependentes de Portugal, ou seja, colônia é uma pequena região, um pequeno território que depende de outros para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, entendeu? Então, nós éramos colônia de Portugal. E a outra pergunta foi, por que Vitória de Santo Antão também ficou conhecida como Cidade do Braga? Lembra que Diogo de Braga, certo? Aquele colonizador que veio lá do Cabo Verde, adentrou a mata aqui de Pernambuco, chegou lá no rio Tapacurá e disse assim, aqui é bonito, aqui é lindo, tem tudo, vamos se instalar aqui, pessoal, disse para a família dele. Vamos, e todo mundo construiu o quê? As suas casinhas, do lado esquerdo do rio construiu uma capelinha, que ele deu o nome, o padroeiro dela foi quem? Santo Antão, porque era padroeiro do lugar de onde ele veio, lá do Cabo Verde. E aí, depois que ele morreu, né? Depois que Diogo Braga faleceu, aí o que foi que aconteceu? Aquele povoado começou a se chamar Cidade do Braga, em homenagem a Diogo do Braga, Diogo de Braga. Entenderam? E aí? Estão afiados na história? Quero ver, viu? Que hoje a gente vai relembrar nossa última aula de história da semana retrasada, tá bom? Que eu quero ver que tem que estar afiado, minha gente, tem que estar afiado. Semana que vem a gente vai fazer um quiz de perguntas, relembrar algumas questões do hino da cidade. Vamos ver umas questões culturais de nossa cidade também. Então, ó, preste atenção para estar afiado nos assuntos, tá bom? Vamos lá. Vamos relembrar o porquê que os holandeses invadiram o Brasil. Você já parou para perguntar? Ô, professora, era português, depois agora é holandês. Como era isso? Olha, na aula passada eu falei que os portugueses chegaram, né? Colonizaram aqui, tudinho, bonitinho, etc e tal. Mas depois de um tempo, os holandeses vieram. Teve uma quebra de acordo lá em Portugal, que quando vocês chegarem lá no 6º ano, vocês vão entender o que foi isso. Houve uma quebra de acordo. Todo mundo era amigo, de repente todo mundo passou a ser inimigo. E aí Holanda disse, vamos tentar conquistar o território que Portugal tem as suas colônias. E o primeiro lugar foi quem? Brasil. Então vamos embora para o Brasil. Chega aqui quem? Nosso querido Maurício de Nassau, representando os holandeses, certo? E 6 anos após Diogo de Braga ter fundado nosso povoado, exatamente no dia 15 de fevereiro de 1630, os holandeses atacaram Pernambuco. Vinham em busca do açúcar produzido aqui na província. Então, um dos critérios que chamou a atenção dos holandeses foi o açúcar, o ouro branco, né? O Brasil tem um solo muito fértil, minha gente. Então, vamos embora atrás do ouro branco, vamos embora atrás do açúcar. Vieram-se embora os holandeses para cá, para Pernambuco. 3.000 homens bem armados desceram na praia de Pau Amarelo e tomaram Olinda. Na época, Olinda era a capital de Pernambuco. Olinda era muito rica, minha gente. Olinda era uma das cidades mais ricas. Alguns brasileiros, né, algumas pessoas que se sobressaíram, né, nessa cultura, nessa agricultura do açúcar, começaram a ter algumas posses. Em Olinda era onde se concentravam os grandes senhores de engenho. Então, por ser uma cidade rica, cheia de gente nobre, então virou capital de Pernambuco naquela época. Então, vamos lá, seguir. Os nativos, aqueles nascidos em Pernambuco, junto com os portugueses, ofereceram desde o início forte resistência aos invasores, os holandeses. Olha, quem estava aqui no Brasil, que chamava-se luso-brasileiros, os nativos, e os portugueses, desde o início, não queriam esses invasores, não queriam os holandeses aqui, certo?
através de um sistema bem estabelecido de guerrilhas e emboscada, a população local manteve forte cerco aos invasores. Ou seja, não deixaram eles adentrar, eles não queriam que a Holanda, né, tomasse conta do Brasil. Poxa, a gente já passou tanto tempo dependendo de Portugal e agora de Holanda, que é isso? É casa de mãe Joana, todo mundo chega e quer mandar? Então, foi mais ou menos esse pensamento. Vamos seguindo. Para governar Pernambuco, a Holanda enviou o Conde Maurício de Nassau. O Conde era um homem inteligente, minha gente, culto. Ele soube manter um clima de paz e prosperidade em Pernambuco durante um tempo. Em 1644, aí é que veio, minha gente, o problema. Nassau foi obrigada a regressar à Holanda para resolver os problemas lá. Seus substitutos não tiveram a mesma capacidade. Então, quando a Holanda chegou, depois veio Maurício Nassau, tentou colocar a paz entre todo mundo aqui no Brasil. Quando já estava conseguindo, foi solicitado para voltar para a Holanda. E aí, quem ficou no lugar dele não conseguiu manter essa questão de paz aqui no Brasil. Todo mundo voltou a brigar. Parece briga de escola, né não? Quando tem aquele representante de sala que sabe unir todo mundo, beleza, mas quando não tem, aí todo mundo sai brigando de novo. Então, foi mais ou menos isso. O representante de sala aqui, ó, Maurício Nassau, foi-se embora. Então, seus substitutos não tiveram a mesma capacidade administrativa e desagradaram, né, o povo que estava aqui, os lusos brasileiros. Revoltada por razões religiosas, financeiras e políticas, nossa gente reiniciou a desta feita com mais vigor o movimento para expulsar os holandeses. Se já tinha um movimento para expulsar, agora que eles estavam mais afiados ainda, porque começou a envolver, ó, questões religiosas, porque não podia ser assim, assim, aquilo outro, queria impor uma religião, acordos financeiros que não era beneficiando o brasileiro, também não gostaram, alguns acordos políticos também não eram do agrado, então começaram a colocar para fora o sentimento ainda mais forte de expulsar os holandeses daqui. Vamos ver como foi que tudo procedeu, vamos lá. Daí, quem assumiu essa liderança dessa revolta, né, dessa revolta pernambucana, foi o senhor de engenho João Fernandes Vieira, que era governador de Pernambuco, entendeu? Após algumas derrotas, os holandeses resolveram prender o líder dessa resistência. Então, começaram a caçar Fernandes Vieira. Caça Fernandes Vieira para lá, caça para cá, foge. Ele saía se escorregando e se escondendo por tudo quanto é canto. E aí, para escapar dos inimigos, pessoal, Fernandes Vieira ele vivia se escondendo e fugindo pelo interior da mata, por dentro do Brasil mesmo, certo? E ele veio se esconder justamente aonde? Em Vitória de Santo Antão, lá no Monte das Tabocas. É aí quando entra a história da Batalha do Monte das Tabocas. Vamos rever aquele vídeo? Vamos rever o vídeo da Batalha do Monte das Tabocas? Porque diante desse vídeo a gente vai ter outras reflexões mais à frente sobre esse contexto. Então, ó, preste atenção, vamos rever nos detalhes e ó, se liga aí, tá bom? Não perde um só minuto desse vídeo. Presta atenção. Monte das Tabocas. Área da zona rural da Vitória de Santo Antão, Pernambuco, guarda importante parte da história do Brasil. Foi nesse pedaço de terra, medindo aproximadamente 11 hectares, que em 3 de agosto de 1645, 2 anos antes da Batalha dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, luso-brasileiros e holandeses travaram a Batalha das Tabocas, um marco na insurreição pernambucana e do que hoje se tornou uma nação. Aqui também originou-se o embrião do Exército Brasileiro. Perseguido pelos holandeses, o senhor de engenho João Fernandes Vieira, que havia assumido a liderança da resistência pernambucana contra os invasores, buscou guarida com suas tropas, que incluía dezenas de índios aliados, no Monte das Tabocas. E aqui, norteado pelo experiente sargento-mor Antônio Dias Cardoso, Fernandes Vieira montou trincheiras nas partes altas do monte, protegidos por imensos tabocais que rodeavam o lugar.
Os bambuzais, aliás, além de terem dado o nome ao monte, também serviram de armadilhas contra os holandeses, já que foram cortados em seu tronco em forma de espetos. Na manhã de 3 de agosto de 1645, as tropas holandesas, que tinham à frente uma multidão de índios aliados, foram avistadas se aproximando do monte, beirando o curso do rio Itapacurá. A sorte da nossa causa depende desse primeiro combate, teria dito Fernandes Vieira. A causa era a libertação de Pernambuco. À 1 da tarde desse dia, a Batalha das Tabocas iniciou-se. Os combates duraram por toda a tarde, findando-se ao cair da noite, quando os holandeses, bem mais equipados, preparados e em maior número, viram-se derrotados pelos bravos defensores de nossa terra. E fugiram, em disparada. Narra a tradição que durante os fortes combates, Nossa Senhora apareceu aos soldados com o menino Jesus no braço, na companhia de Santo Antão. Dessa crença, surgiram 2 fatos. Em 1943, a cidade onde o monte se encontra passou a se chamar Vitória de Santo Antão. E em 1945, no tricentenário da batalha, foi erguida no local uma capela em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Uma promessa que havia sido feita por João Fernandes Vieira logo após a vitória sobre os Flamengos. Em 9 de novembro de 1978, foi assinada uma escritura de desapropriação de parte da área que circunda o espigão principal. Em 11 de março de 1986, o governo estadual homologou o tombamento do sítio histórico Monte das Tabocas. Monte das Tabocas. Aqui germinou em nossa gente o sentimento nativista e de pátria. E aí, pessoal? Entenderam? Relembraram? Porque tem muita gente aqui que esquece, parece que tem amnésia. Então, entenderam aí a história do Monte das Tabocas? Pronto. Viu que Fernandes Vieira foi um lutador, representou, teve ali forte, firme e forte, à frente de toda a batalha, fazendo as técnicas de guerrilha para tentar administrar da melhor forma essa batalha? Pronto. Olha um trechinho aí ó, que eu trouxe para vocês para poder relembrar essa batalha. Narra a tradição que durante os fortes combates, como disse no vídeo, né, surgiu uma senhora com uma criança no braço, tendo ao lado um ancião barbudo com um cajado. E eles, além de alento, forneciam armas aos nossos bravos soldados. De acordo com a crença popular, eram Nossa Senhora com o menino Jesus e Santo Antão. Nessa mística narrativa, que só a fé é quem justifica, explica a frase: em Tabocas, o céu e a terra se uniram para gerar o Brasil. Entendeu? Então, tá aí um trechinho, né, do Monte das Tabocas, desse conceito, dessa batalha que houve e de onde surgiu, né, a nossa cidade. A gente viu que ela começou a surgir lá com Diogo de Braga, depois veio algumas revoltas, algumas contradições, veio os holandeses também querendo administrar aqui o nosso Brasil por conta de uma briga, de um desacordo que houve lá em Portugal, né? Eram amiguinhos e de repente deixaram de ser amiguinhos, né? Mas estamos aqui, construímos a nossa história. Vamos entender um pouquinho sobre o conceito de cidade. Como foi que a gente chegou na cidade de Vitória de Santo Antão? Preste atenção nesse armado aqui que eu montei para vocês. Vê só. Primeiro, cidade de Braga com Diogo de Braga, que eu já contei a história, não foi? Ele chegou aqui com a família dele, construiu o povoado. Quando ele morreu, aquele povoado ficou conhecido como cidade de Braga. Ótimo, perfeito. Depois, o povoado passou a se chamar de povoado de Santo Antão da Mata. Tá certo? Começou a ter uma administração mais organizada, tá bom?
Depois se tornou freguesia de Santo Antão da Mata. Ô professor, isso aí, povoado, freguesia, o que é isso? É um jeito que as pessoas encontraram de nomear para melhor administrar aquela região. Pronto, se as pessoas se aglomeravam em um determinado local, se tornava povoado, certo? Depois crescia de categoria, tá bom? Para freguesia. Depois, olha, vai se tornar Vila de Santo Antão, em 1811. Por quê? Começou a ter uma administração mais afinco, mais organizada. Vamos organizar a casa. Vamos ter uma pessoa para representar tal comunidade, vamos ter tal pessoa aqui, ó, que é o representante daquelas pessoas ali, vamos pegar os chefes de família para melhor administrar essa região aqui. Então, essas categorias é como a história explica para poder explicar melhor, né, a administração do nosso território, tá bom? Daí, em 1811, ficou conhecida como Vila de Santo Antão. Depois, ficou conhecida como Cidade da Vitória, em 6 de maio de 1843. Só que teve um problema aí. Tinha muitas cidades aqui no Brasil que se chamava Vitória. Muitas mesmo. E não podia. Então, vamos pensar no nome. Aí juntou Vitória, que é o nome né, que se deu, a Vitória das Tabocas. Depois tinha o Santo, né, que Diogo de Braga veio e colocou lá como Santo Antão, porque era padroeiro do Cabo Verde. E também, ó, a visão que os lusos brasileiros tiveram lá nas Tabocas, de um senhor ancião do lado, que deram a considerar que era Santo Antão. Então, vamos juntar esses nomes? E aí foi quando surgiu Vitória de Santo Antão, em 1943. Então, olha aí como tua cidade é rica de nomes. Ela teve, ó, Cidade de Braga, Povoado de Santo Antão da Mata, depois Freguesia de Santo Antão da Mata, depois Vila de Santo Antão, Cidade da Vitória e, por fim, Vitória de Santo Antão. Olha que bonito, não é não? Ó, você tem que entender, viu? Tem que entender e saber a história do lugar onde você vive. Vamos perguntar a você, tu é de onde? Sou de Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão, o que é Vitória de Santo Antão? Conheço não. Aí você vai dizer, Vitória de Santo Antão foi onde teve a Batalha do Monte das Tabocas, que foi uma batalha que veio, ó, a germinar o exército brasileiro, que veio também a preceder a Guerra dos Guararapes futuramente. E aí os lusos brasileiros, que são os nativos aqui da nossa terra, índios e tudo mais, lutaram com todo o fervor pela nossa terra para expulsar os holandeses daqui. Tem história para contar, viu? Então preste atenção na história da tua cidade. Quero ver, viu? Então, nesses 2 dias, falando sobre o surgimento da Vitória, vimos várias coisas. Vimos a geografia da cidade, foi ou não foi? Nós vimos o mapa da cidade, nós vimos os rios, vimos também como se formou o povoado, de onde foi que veio, os nomes que a Vitória de Santo Antão recebeu. Tivemos muita coisa para falar, não é isso? E ó, convido a você a depois a convidar um colega ou até os seus pais a assistirem às aulas também para tentar entender, para começar a conhecer a história da sua cidade. Então, ó, não vai perder a linha de raciocínio. A sua cidade é muito importante e é preciso você conhecer cada detalhe dela. Fora toda a história da nossa cidade, existe muita coisa. Existe a história dos bairros. O seu bairro, por exemplo, tem história para contar. Você já parou para se perguntar qual é a história do seu bairro? E aí? O que é que ela tem para oferecer? Semana que vem a gente vai ter um quiz de perguntas e algumas curiosidades sobre a cultura de Vitória de Santo Antão. Então, não vai perder as aulas da semana que vem, tá bom? E é isso, pessoal. A minha aula hoje, a minha missão com vocês fica por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham aprendido direitinho, absorvido todo o conhecimento. E, ó, eu vou te esperar semana que vem na nossa próxima aula, beleza? Ó, usa máscara, não aglomera e aguardo você na próxima semana. Tchau, tchau!